Boa tarde, amigos e irmãos aí do nosso canal. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus para todos. Aquela palavra do amigo, aquela reflexão, né? Nessa tarde aí chuvosa que estamos passando, hoje aproximadamente, hoje dia 22 de setembro de 2020, às 5h45 da tarde, um dia chuvoso, um dia para a gente parar para pensar, analisar a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, para que venhamos a fazer uma reflexão nesta tarde chuvosa. Eu aqui, baseado na luz da palavra, quando nós, deixamos de usar a razão, de usar a fé para sermos movidos ao coração, para sermos movidos ao sentimento e à emoção. A consequência de nós deixarmos em primeiro lugar as emoções tomar conta da nossa vida, deixar em primeiro lugar os sentimentos, as emoções do coração a tomar conta da nossa vida, a ponto de comandar a nossa vida. E aí nos deixa em certos momentos em ruínas, por não levarmos como prioridade a razão. A razão da nossa vida como cristão é a fé, é a direção de Deus, é a obediência a Deus, é a direção de Deus. Baseado na luz da Bíblia, no momento em que o Senhor Jesus estava para passar por tudo aquilo que ele passou, ele sabia que estava chegando a hora dele, a hora de ser crucificado, a hora de ser cuspido, a hora de ser preso no madeiro, furado as suas mãos, a hora de ser chicoteado. Estava chegando a hora dele. E aí, naquele momento em que o emocional dele falou muito alto, a ponto dele exclamar, a ponto dele falar, a sua alma exclamar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja o meu querer, mas que seja a sua vontade. Naquele momento ali, a emoção, tomou conta dele como a parte humana do Senhor Jesus, mas a razão sempre em primeiro lugar, mas que não seja a minha vontade, mas seja, Senhor, a sua vontade. Então, ele, como tinha prioridade na razão, qual era a razão de Jesus? A razão dele era cumprir o seu propósito aqui na terra, de salvar a humanidade. E através da salvação, lá na cruz, quando ele falou: está consumado, o véu se abriu e a vitória foi dada a todos nós pelo sacrifício dele. Então ele tinha um propósito e ele não podia impedir esse propósito pela emoção, mas ele exclamou: se possível, afasta de mim esse cálice, mas porém que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Então, um exemplo de Jesus, na parte lá quando ele estava na cruz, ele falou: Senhor, por que me desamparaste? Foi o emocional dele naquele momento, aquela emoção dele, o emocional, o sentimento ali naquele momento. Ele exclamou, mas ele não deixou o emocional priorizar na vida dele. O que priorizou na vida dele era a razão, a fé, a obediência
a jornada dele, o caminho dele, a missão dele. Ele foi até o final na missão. Mas se ele tivesse deixado a emoção tomar conta, ele podia pedir a Deus que viesse uma legião de anjos e livraria dele daquele sacrifício lá na cruz. Mas ele não deixou a emoção tomar conta, ele não deixou o sentimento tomar conta. Mas em contrapartida, nós temos aí alguns personagens da Bíblia. Nós temos, por exemplo, podemos citar aqui o personagem chamado Sansão. Sansão foi o contrário do Senhor Jesus. Ele deixou a emoção tomar conta, ele deixou o sentimento falar mais alto, ele deixou o coração predominar na vida dele. Ele não colocou a razão, ele não colocou em primeiro lugar a obediência a Deus. Ele colocou em primeiro lugar na vida dele foi o sentimento que ele tinha pela mulher dele. E esse sentimento foi a ruína dele. A emoção, o coração dele, que botou em primeiro lugar, foi a ruína de Sansão, que chegou ao ponto de falar aonde era a força dele. E todos nós aí conhecemos a história de Sansão. Perdeu a força, foi espancado, ficou cego, enfim. Então, ele se deixou levar pela emoção. Então, esse é um exemplo para nós, que nós não venhamos a deixar o nosso propósito de cristão, de olhar para a cruz, de seguir o nosso caminho, de seguir a nossa missão, de ir até o final com a fé do nosso consumador da nossa fé, que é o Salvador Jesus Cristo. Não podemos fazer como Sansão, que foi movido à emoção e chegou à ruína, chegou à destruição. E essa é a mensagem, a reflexão nesta tarde, que venhamos a usar a razão, que é a nossa fé e nossa obediência no Senhor Jesus, a obediência à palavra de Deus. Amém, pessoal? Eu agradeço aos ouvintes que vêm nos ouvindo, que vêm nos colaborando. Dê um like aí no nosso canal e agradeço a todos aí. Graça e paz, uma ótima final de tarde, início da noite. Que Deus nos abençoe. Amém, pessoal?